Sejam bem-vindos ao podcast Negócios Sustentáveis. Hoje o nosso tema é eletromobilidade e as soluções da WEG para esse segmento. Eu sou Matheus Forte e ao meu lado está Eduardo Matos. Bom, o nosso convidado de hoje é o Jean Carlos Flor. Jean Carlos Flor é engenheiro eletricista com MBA em gestão empresarial e MBA em mobilidade elétrica e energias renováveis. Já há 22 anos na WEG, atua como chefe de vendas na WEG Digital e Sistemas, focado em infraestrutura de recarga para veículos elétricos. Então, Jean, primeiro, muito obrigado aí pela tua presença, seja bem-vindo. E já vou abrir aqui com uma pergunta, que seria como você vê assim, o crescimento do mercado de veículos elétricos no Brasil, a sua opinião, e o papel da WEG nesse cenário. Legal. Obrigado, Matheus e Eduardo, pelo convite, né, primeiramente. Então, o crescimento desse mercado, né, da mobilidade, falando do mercado brasileiro, né, se a gente for pegar os dados aí de 2024, né, consolidados até 2024, nós já temos 397, pouco mais de 397 mil veículos eletrificados no mercado brasileiro, né? Então, realmente já é um número que começa a ter uma expressão significativa. Em relação ao ano passado, em relação ao ano anterior, teve um crescimento de 89%. Então, só no ano passado foram 177 mil veículos vendidos, né? Então, realmente é um número que mostra que esse mercado ele vem crescendo e crescendo exponencialmente. E aí um dado interessante desses veículos, que ele remete à infraestrutura de recarga, que é o negócio que eu toco, né? Os veículos que permitem a recarga, que vão precisar dessa recarga, são os híbridos plug-ins e os puramente elétricos, né? Os veículos plug-ins, né, que precisam do sistema de recarga. Esses veículos, no ano passado, eles somaram um pouco mais de 120 mil veículos, né? Então, a gente, dos 177 aí, 34,5% são puro elétricos e 36% são os híbridos plug-ins. Então, realmente, a demanda pela infraestrutura de recarga ela vem crescendo significativamente. A WEG, nesse mercado de infraestrutura de recarga, ela tem um papel de destaque no mercado nacional. Então, nós somos desenvolvedores e fabricante de estações de cargas para esse mercado. É praticamente a única indústria nacional, né? Isso, é praticamente a única indústria nacional, né, que desenvolve e fabrica aqui. Então, realmente os nossos produtos são fabricados, destinados aqui, e a gente tem uma estratégia de começar pelo mercado brasileiro e expandir isso a global. Então, a gente já começou a nossa expansão fornecendo esses produtos para fora também. Hoje, as montadoras que estão no nosso mercado, a gente é parceiro da grande maioria dessas montadoras, né? Isso traz uma credibilidade para o nosso produto, né? E atende aí a necessidade da infraestrutura de recarga no mercado. Além da questão de infraestrutura, a WEG também é fornecedor de powertrain, é fornecedor de bateria para veículos de maior porte, né? Então, existe todo um mercado bastante abrangente quando a gente fala de eletrificação, onde a gente está dentro desses negócios também. Você comentou 397 mil veículos, né? Isso aí, você tem ideia quanto representa da frota nacional, assim, veículos próprios? Olha, se for pegar da frota total de veículos leves, acho que está em torno de 5%, tá? Não tenho dado exato, né, desse valor, mas a ABVE traz esses relatórios mensais, né? Então, consegue pegar esse market share dentro do... Sim, vamos dizer, de repente foi de 2 para 5 quase, né, de representatividade da frota nacional. É um volume que começa a ter uma expressão. E hoje você vê todas as concessionárias de veículos, quase todas já têm o seu veículo plug-in elétrico ou totalmente elétrico, né? Acho que isso é um caminho sem volta. Sim. E uma pergunta, a questão da infraestrutura, tá? A gente vê muito veículo sendo vendido com essa nova tecnologia, porém, no Brasil, especificamente, a gente tem sempre a infraestrutura sempre deficitária, né? Não vamos longe, né? Você vai em certas regiões do país, até hoje não tem posto de combustível suficiente para atender toda a frota de veículos, né? Quando você vai fazer uma viagem e tudo. E aí, com a introdução agora dos veículos elétricos, acho que um grande desafio é a infraestrutura. Não simplesmente dos carregadores, mas infraestrutura energética para chegar, né? Os cabeamentos, para dar suporte a essa nova frota que está chegando. Como que está essa evolução? Legal. Quando a gente fala do veículo elétrico, né, o que a gente tem que entender também é que ele tem uma diferença em relação ao veículo a combustão. Por quê? Porque a gente pode ter o nosso posto de combustível, o nosso eletroposto na nossa própria residência, né? Então, essa é uma grande diferença.
Lógico que quando a gente vai fazer viagens mais longas, a gente vai precisar desses eletropostos. Mas 90% das recargas, você vai acabar fazendo essas recargas no seu dia a dia, na sua residência, no seu condomínio. E, né, esse é um tema que a gente pode explorar também depois, essas soluções para condomínios. E quando você vai fazer viagens longas, você vai depender dessa infraestrutura rodoviária, que a gente está falando de uma infraestrutura mais pesada realmente, com potência maior, onde você precisa sim de uma infraestrutura energética, né, tanto de disponibilidade de energia da concessionária, quanto em ter estações de recarga, uma infraestrutura de alta potência, que o objetivo é carregar esse veículo o mais rápido possível para conseguir seguir viagem, né? Então, realmente essa demanda no mercado, ela existe, é uma demanda crescente. Muitas montadoras que estão chegando, né, no nosso mercado, que estão colocando o veículo elétrico, elas vêm investindo nessa infraestrutura para entregar um diferencial para aquele consumidor que compra o veículo e ter essa infraestrutura à disposição, né, e a gente acredita que essa estratégia é uma estratégia bastante acertada, assim como acaba trazendo novos negócios, né? Então você tem a possibilidade de explorar isso comercialmente, né? Então os próprios postos de combustível, as redes de postos começam a ver isso como um mercado de exploração para poder comercializar a energia, e não só os postos, né? Então a gente pode ter hubs de recarga em shopping center, em supermercados, em padarias, né? Então realmente é um mercado bastante abrangente. Não, bacana. Então, por exemplo, se eu tenho, por exemplo, um comércio numa rodovia onde não tenha, na minha região aqui, não tenha algum eletroposto, por exemplo, eu posso fazer? Preciso de alguma autorização de algum órgão público? Como que é essa relação comercial para eu poder oferecer isso para essa nova frota? Até a questão da infra, né? Precisa de alguma infra adicional, né, no próprio estabelecimento. Legal. Bom, quando a gente fala de comercializar, né, energia, você vai estar vendendo a energia. O que a resolução 1000 da ANEEL ela fala, né? Que você pode vender a energia, né, através de pontos de recarga, a preços livremente negociados. Então, pela ANEEL, você pode fazer isso. Então, isso traz essa flexibilidade de que, eu posso botar uma estação de recarga no meu empreendimento, no meu estabelecimento, atrair aquele cliente de potencial, né? E aí eu tenho um mercado, tenho uma padaria, enfim, vou atrair esse cliente de alto potencial e, ao mesmo tempo, eu posso monetizar essa recarga, né? Então, hoje já existe artifícios que te permitem fazer isso. E aí é lógico que a gente vai entrar na infraestrutura de recarga. Qual que é a maneira correta? Eu quero ir para esse mercado, eu quero colocar. Então, você contratar um profissional qualificado que vai lá fazer uma avaliação, se você tem potência disponível, se não tem, se precisa fazer uma consulta na concessionária para aumentar a sua potência, né? Que tipo de estação de recarga que vai ser instalado, né? Para fazer essa avaliação da infra. E aí, se você quer investir mais ou menos, ou talvez com a disponibilidade energética que você já tem, já é possível começar essa operação e começar a entrar nesse mercado, que é um mercado novo, você vai aprender com esse mercado também, né? Mas é possível sim, né? Já tem a demanda, você já enxerga a demanda, você consegue usar essa demanda e começar a trazer esses clientes potenciais para o seu estabelecimento. Eu acho que até então foi bem num sentido de quase marketing mesmo, né? Porque a gente veio vendo nos últimos anos, assim, começou a ter em alguns mercados, shoppings, e de graça, né? Energia de graça, né? Então ele estava doando essa energia. Então eu imagino que se enquadra da mesma forma. Se você pode vender o preço que você quiser, né? Isso que eu estou entendendo, você pode doar também, né? Então... mas é interessante como essas novas soluções de eletromobilidade podem criar uma fonte de receita adicional para o comércio. Então, às vezes tem um restaurante em beira de rodovia ou num local que tenha um comércio ou uma alta circulação de veículos, você pode oferecer essa solução dentro da legalidade, né, da resolução da ANEEL, e criar uma fonte adicional de receita. E fora isso, tem um benefício que você atrai pessoas para estar na frente do negócio. Então, enquanto a pessoa está carregando o veículo, ela pode estar comprando, pode estar almoçando no restaurante, consumindo, enfim. Então, acho que é legal, acho que pouco empresário já teve essa... ainda não sabia que é possível fazer isso dentro de uma normativa da ANEEL, mas é uma fonte de receita adicional aí para qualquer tipo de negócio. Né? Sim, bem bacana. E isso que o Eduardo comentou é fato, né? Quando a mobilidade começou, ou naquelas cidades mais do interior, onde não tem um volume grande ainda, o mais natural é você começar com o marketing. Eu sou
primeiro Isso. mercado da cidade que tem um ponto de recarga, eu sou a Isso. primeira padaria, né? Então você começa a usar isso como marketing. Normalmente são estações de recarga de corrente alternada, que ela tem um tempo de recarga muito maior, então assim, o proprietário ele não vai procurar aquele ponto, pô, eu quero carregar e quero seguir viagem, mas ele tem um benefício, ele para ali, ele tem um benefício, tem uma comodidade, né? Ele aproveita, carrega, sai com uma autonomia maior do que ele chegou. Só que conforme esse volume vai aumentando, né, isso começa assim a ter um potencial de negócio, e aí é onde começam os investimentos. Não, eu vou investir numa estação de recarga que vai me entregar mais potência, onde eu vou atrair os usuários aqui, que eles vão ficar um tempo, meia hora, 40 minutos, 20 minutos, enfim, e vão sair com uma autonomia muito maior do que eles chegaram. E aí sim, né, começa esse investimento nessa infraestrutura para realmente potencializar a venda da energia pelo ponto de recarga. É interessante porque é algo que eu acho que estimula a pessoa a ficar no estabelecimento, né? Ele fala, bom, quanto mais tempo eu for aqui, mais carregado sai meu carro, né? Então eu posso, né, comer uma coisa a mais, posso utilizar, enfim, o empreendimento, né? Então, sim. É Dentro dessa linha, né, de entregar energia de graça, né, quando começou o movimento da mobilidade, as concessionárias que vendiam o carro, né, qual que era a maneira de começar esse mercado? Né? Eu vou vender um carro, a primeira pergunta do consumidor é aonde eu vou carregar? Então, o que eles fizeram? Eles foram em pontos estratégicos da cidade, num shopping center, ponto movimentado, colocaram em estações de recarga e entregaram essa energia de graça. Né? Perfeito. Que é isso que você realmente comentou. Não, então eu vou vender o carro? Não, pode ir lá que você tem um ponto para carregar. Só que esses locais agora começaram a ver que isso pode ser um potencial negócio. Então a gente começa a ver grandes redes de shopping centers, né, grandes redes investindo pesado nesse mercado de mobilidade elétrica, porque enxergou isso como um grande potencial. Eles já têm uma infraestrutura energética disponível no shopping center, né, não precisa investir nisso, basta você conseguir direcionar essa energia. E até vou além, né? Usar essa energia no momento que o shopping ou o estacionamento, enfim, não tá funcionando, né? Então você pode atrair clientes para esse momento. Lá das 10 da noite às 6 da manhã, o meu shopping está totalmente desligado. Por que eu não posso atrair, criar um hub de recarga, usar essa infraestrutura que está toda ali disponível, né, para que esses usuários carreguem os seus veículos? Tu desloca preço, vou fazer mais barato na noite para você pegar aquele potencial de Uber, de carros de aplicativo, né, que eles vão procurar os locais, os horários mais baratos para carregar, porque vai trazer um maior rendimento para eles. Um locador de veículos, né? Enfim. Faz uma área do pátio só com os carregadores e entrega sempre lá. E esse aí é outro mercado, Eduardo, que começa a aparecer. Empresas de leste maio, né, elas já têm exigências para ter o veículo elétrico, para continuar operando, e eles estão procurando, normalmente, vagas de recarga para deixar os veículos no período da noite, né, porque normalmente eles não deixam esses veículos num CD deles, cada veículo fica com os funcionários, então eles estão procurando locais, a gente já começa a ver clientes aparecendo, até mesmo de posto de combustível, falando assim, eu aloquei aqui 5 vagas ou 10 vagas do meu posto para os caras deixar o carro aqui de noite e carregar e sair de manhã aqui com esse carro carregado, né? Então, começa a ter um potencial aí de... É uma barreira cultural, assim, né? A impressão que, eu preciso parar no posto para abastecer, né? E eu acho que até, como você vem trazendo, assim, a tendência é mudar um pouco isso, né? E você ter dentro de locais, né, estabelecimentos, enfim, que fazem a função desse posto, sem precisar ter um terreno lá, um tanque de 20 mil litros que volta e meia vaza e tem um monte de problema, né? Então, bem bacana. Porque você tem é legal porque muitas pessoas que usam carro elétrico não têm nas suas casas estrutura para poder, às vezes, ter um carregamento. Então, você ter esses pontos de abastecimento espalhados em todo o centro urbano, nas rodovias, é necessário. Hoje, quando você compra um carro elétrico, a maioria deles vem com carregador, né? A solução da WEG é um protocolo universal, vocês podem carregar qualquer tipo de carro, como que é hoje e acho que isso é uma outra dúvida, né? Eu vou montar uma estação de recarga, vou colocar aqui no meu comércio, tem que ser um modelo específico, me limita por tipo de carro. Acho que é legal você explicar um pouquinho para nós disso. Legal. Então, hoje no Brasil, a gente não tem uma normativa que obriga as montadoras a trazer os carros com um conector específico, né? Então, existe mais de um tipo de conector
dos veículos. Mas já existe uma convenção muito grande. Mais de 95% dos veículos, assim como a própria infraestrutura de recarga que a gente tem à disposição pública, elas já estão meio que unificadas para ser o padrão tipo 2, que é o padrão europeu. Né? Em breve a gente acredita que deve ter uma normativa no Brasil, né, exigindo seguir esse padrão, mas hoje ainda não tem. Então, se você vai fazer um investimento, né, se você vai colocar uma estação de carga pública, você vai seguir essa tendência. Então, você vai acabar usando uma estação de carga tipo 2. Eu comprei um veículo que ele não é um tipo 2, eu vou ter dificuldade para carregar nos pontos de recarga? Sim, você pode ter uma dificuldade, mas existe soluções, né, adaptativas que são os adaptadores. Então, existe o adaptador do tipo 2 para o tipo 1. Normalmente, o proprietário que ele tem um carro que ele não é tipo 2, e até as montadoras que acabam trazendo esses veículos para o mercado, elas acabam fornecendo esse adaptador junto com o veículo, né, para que ele possa carregar esse veículo nessas estações públicas, né, que já acabam tendo essa convenção por padrão tipo 2. E aí é lógico, existe diferenciação da recarga CA, CC, né, então são conectores diferentes, mas um carro que ele carrega em CA, CC, você abre a portinhola ali onde botaria a gasolina, ele tem o formato da parte CA e mais a parte CC embaixo, né? Então é o padrão de comunicação mais convencional do nosso mercado, hoje padrão CCS2, e aí nós como fornecedora VEG, como fornecedora, a gente tem estações de recarga tipo 2, a gente tem estações de recarga tipo 1, né, que não é um padrão muito usado no nosso mercado. Nós temos, por exemplo, com aquele padrão famoso Tesla, que é o padrão NACS, nós temos também, mas por quê? Porque a gente opera no mercado externo também, né? Não é um produto muito comercializado no mercado interno. O padrão é o tipo 2. Mas a gente tem, e o padrão mais fornecido aqui para o mercado nacional é o tipo 2. Bacana. E, por exemplo, assim, hoje a solução de vocês, geralmente, quem adquire para colocar em casa, adquire para colocar... Assim, quem que é o teu principal cliente hoje, né? Ou são os locais públicos que querem fazer um modelo de negócio? Fala um pouco para gente. A gente tem uma carteira bastante diversa, então a gente atende desde o consumidor residencial, pessoa física, né, através de nossos parceiros, de nossos integradores, através de parcerias que a gente tem com montadores, então tem muita montadora que é parceira nossa, tem carro que sai no porta-mala com a estação portátil da VEG já da montadora, né? Então a gente tem essa estratégia também, e a gente atende os grandes consumidores, os operadores de postos, né? Existe um mercado muito grande hoje também, até estava comentando com o Matheus, que é a eletrificação os veículos pesados, urbanos, né, ônibus. Então a gente começa a ter bastante investimento em infraestrutura de ônibus, né, infraestruturas aí de 5 mega, 7 mega, 10 mega instalado de estação de recarga num único local, né, para conseguir alimentar esses no ônibus. pátio deles para atender a transporte público. Para atender transporte público, né? Então o transporte público é um mercado que viabiliza o elétrico muito mais rápido, né, que traz uma qualidade de vida, né, para as pessoas, para a população, né? Então realmente é um mercado bastante crescente. O governo tem um programa do PAC que liberou uma quantidade significativa de ônibus agora de compra de elétricos, né? Então isso vem fomentando o Brasil aí investir bastante, né, nessa questão da mobilidade urbana, né, com o ônibus elétrico. Deve ser desafiador você montar uma estação de 5 megawatts de potência num centro urbano, que geralmente não tem essa infra para abastecer uma frota de transporte público. Assim, não deve ser fácil, né? Como que é o processo disso aí? Tem que pedir uma nova conexão, uma ampliação de potência para a distribuidora? Matheus, essa questão de disponibilidade de energia, né, mesmo que os veículos, né, eles vão evoluir gradativamente, a gente tem o Brasil tem uma disponibilidade energética muito grande e de renovável, né, muito maior ainda. Então, assim, se existe um país que tem um potencial de fazer isso dar certo e da melhor forma possível, mais renovável possível, com certeza é o Brasil, né? O que existe uma dificuldade, principalmente nos grandes centros, é justamente você conseguir canalizar essa energia para aquele ponto que está precisando, né? Então, vou dar exemplo de garagem de ônibus. Normalmente, uma garagem de ônibus, ele tem uma entrada ali para alimentar o escritório dele, 150, 200 kW, não mais do que isso. Ele não tinha um alto consumo. Ele não tinha um alto consumo, né? E agora ele passa a ser um consumidor de alto consumo. Então, sim, você tem que pedir uma ampliação dessa rede, né? Você tem que
às vezes até fazer subestação de média, de alta tensão também, né? A gente já começa a ter projetos em garagem com subestação de alta tensão também. Então, realmente, é um trabalho que ele precisa de planejamento, né? Que ele precisa de uma consulta na concessionária, às vezes para viabilizar, né? Você deslocar essa garagem para um outro ponto, pode ser até que seja mais viável do que lá. Então, né? Realmente, tem que ser analisado vários critérios, mas realmente sim, né? Você tem que ser um trabalho em conjunto com o concessionário para tentar achar a forma mais viável de colocar esse projeto de pé. Né? Trabalhar em locais próximos às subestações, né? Alguma coisa do tipo. Exato. E quanto tempo demora hoje para carregar um ônibus? É até legal também depois você explicar para nós as faixas de potência aí, atrelado à velocidade e carregamento. Tá, legal. Eu vou te responder essa pergunta então, de uma maneira, né, bem abrangente, né, e a gente pode ir indo mais pontual. Então, o tempo de recarga de um veículo, ele depende de alguns fatores. Né? Um deles é a capacidade que aquele veículo tem de armazenar essa energia, o quanto de bateria que ele tem, né? É como se fosse o tanque do veículo a combustão, então o quanto ele consegue armazenar. A outra é o quanto de potência ele aceita para fazer essa recarga. Então, não adianta eu ter uma estação de alta potência, mas o meu veículo ele também tem uma limitação elétrica nele, né, de quanto ele vai aceitar por hora ali que eu consigo injetar para carregar aquela bateria. E da minha própria infraestrutura de recarga, da minha estação de recarga. Né? Então, você tem que ver esses limitantes. Hoje, um carro convencional, padrão, aí tem um pack de bateria na casa de uns 50, 60 kW, né? E os carros, eles aceitam, tem carro que aceita mais potência, tem carro que aceita menos potência, mas falando numa recarga CC, que é em corrente contínua, também na faixa aí de uns 60 kW por hora. Então, se ele tem 60 kW de bateria, aceita 60 kW por hora, se eu tiver uma estação que me entregar 60, vamos dizer que eu carrego esse carro em 1 hora. Então, esse é um valor bastante considerável. Isso eu estou falando de 0 a 100% da bateria. Normalmente, você não vai deixar a sua bateria chegar no zero, por uma questão que é de vida útil, né? É de vida útil dela, e também você vai carregar normalmente até 80, 90, também não vai acabar carregando 100. Né? Então, você acaba fazendo uma recarga em menos de 1 hora. Jean, eu consigo carregar o carro em menos de meia hora, em 20 minutos? Sim, se ele aceitar mais do que 60, então tem vários veículos no mercado que aceitam 100, 120, 200 kW de potência. Então, se ele for um veículo que aceita uma potência maior, se tiver uma estação que consegue entregar essa potência maior, você vai diminuir o teu tempo de recarga. Então, hoje a gente já tem estações no mercado, e aí, né, eu vou falar do nosso portfólio, eu tenho estações de recarga que ela consegue entregar num único conector mais de 400 kW de potência. Né? Então, se o veículo permitir carregar 400 kW de potência por hora, eu consigo carregar. Veículos convencionais, os maiores, um pouco mais de 200 kW. Está difícil você encontrar um veículo que carrega um pouco mais de 200 kW. Né? Tem uma outra exceção que chega em 300, mas são poucos. Né? Veículos pesados, né? A gente falou de ônibus aqui. Né? Então, o ônibus ele tem de 300 a 400 kW de armazenamento, né? São mais ou menos dentro dessa linha, só que ele também tem a limitação de recarga da mesma forma. Sim. Então ele carrega ali em 100, 120 kW de potência, 150, 160, né? Então o tempo de recarga, se ele carregar em 100 tem 400, e eu tenho uma estação que consegue entregar os 100, ele vai demorar, né, as 4 horas e pouco para dar essa recarga no ônibus. Né? Então toda essa questão de potência está muito relacionada a custo, né? E ao veículo. Né? Então, né, a minha estação maior potência, ela tem um custo maior para isso, assim como o veículo, se ele permitir uma recarga de maior potência, normalmente são veículos que têm um valor maior de mercado também, né? Então, essa relação de tempo, potência e equipamento, ela... Em meio de uma, assim, residencial para uma casa, né, unifamiliar, assim, em torno de quanto custa uma estação para um carro? Legal. Quando a gente fala de residência, só para não falar só de custo diretamente, mas para o pessoal entender de uma maneira mais prática, né? Você falando de residência, normalmente uma estação de recarga, uma potência que o carro aceita é em torno de um chuveiro elétrico. Nós estamos falando na casa dos 6, 7 kW de potência. Né? E aí essas estações, elas têm um custo aí na casa de uns 5, 6 mil reais, 8 mil reais, algumas com mais tecnologia embarcada, com aplicativo que te permite ter monitoração remoto, né? Mas é nessa faixa. O que o pessoal usa muito residencial é a própria estação portátil, que às vezes ela tem uma potência um pouquinho menor, né? Se ele deixar ali 5, 6 horas carregando para carregar lá os 50 quilômetros que ele andou no dia, para ele tá tranquilo, né? Então se resolve, né? Então você tem hoje estações de recargas portáteis também, que você consegue colocar em tomada, né? E ela vai te atender perfeitamente, e ela tem um custo mais reduzido também, né?
Bacana. Legal. Eu acho que assim, uma dúvida bem importante, né, que deve ser recorrente, não sei se chega a vocês bastante isso, mas boa parte dos edifícios hoje não possuem, né, a infra preparada, né, seja para medição, para cobrança, né, e a pessoa mora naquele edifício, não tem intenção de se mudar, que é ter um carro elétrico, né, ela comprou o carro elétrico, veio com a estação, e aí, né? O que ela faz? O que A eu vou VEG fazer, tem essa né? solução? O que eu vou fazer? Exatamente. Legal. Esse problema, vamos dizer assim, ele é um problema cada vez mais recorrente, cada vez mais comum, né? Basta um no prédio ter, pronto, né? Tá instaurada, tá instaurada a briga, né? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer, né? E quando você fala de condomínio, né, é bastante complexo, por quê? Porque você não pode permitir uma solução específica para um único condomínio, né? Quando você fala de um coletivo, tá? Se eu vou permitir uma solução, eu tenho que permitir que o coletivo tenha aquela solução, né? Então, mas é comum, né? Chega uma pessoa, eu já vi condomínio que fala assim, não, beleza, eles entram no consenso, pode instalar aí, instala, puxa lá do teu relógio medidor lá e tá feito, né? Mas é uma solução paliativa que ela vai durar 1, 2 meses, daqui a pouco vai aparecer 2, 3, né? Então, não é uma solução adequada, né? O que é adequado fazer? Tem um prédio, é um prédio que já está construído, não foi planejado para desde o início ele ter uma estação de recarga por vaga. Então, você precisa chamar um time técnico qualificado para avaliar esse empreendimento. O quanto de potência eu tenho disponível, né? Bota um analisador de energia lá, deixa uma semana, 2, vê o consumo do prédio, bom. Aí você vai entender daquele empreendimento que ele tem de potência disponível que poderiam ser direcionadas para a estação de recarga. Com base nessa disponibilidade de potência, aí sim é possível fazer projetos, né, de N formas. Não, vou fazer vagas rotativas aqui, que agora a demanda ainda está muito pequena, mas com as vagas rotativas a gente consegue atender a demanda do condomínio, até porque eu tenho uma disponibilidade de potência baixa. Legal, é uma opção. Não, eu vou, com essa disponibilidade de potência, eu consigo instalar um sistema, a gente tem uma solução dessa, que é o Smart Charge System, onde ele controla essa potência e direciona para as estações de recarga. Esse é um sistema bastante eficiente. Por quê? Porque com ele eu consigo entregar a solução para todos os condôminos. Então eu instalo o sistema lá, boto um quadro de proteção, deixo tudo bem certinho. Chegou quero pôr uma estação de recarga, ok, especifica qual estação vai operar com aquele sistema, instala uma estação de recarga, instala 2, 3. Estação de recarga, que o pessoal uma para cada vaga. Uma para cada vaga, E aí eu tenho lá o meu limite que o meu prédio permite, eu tenho 40 kW disponível, tá? Então eu vou instalando as estações de recarga conforme for consumido. Opa, chegou no meu limite, o que o sistema faz? Ele manda comando para as estações, que automaticamente manda para o carro e vão baixando um pouquinho a potência de recarga de todo mundo. Então ele não vai deixar o teu empreendimento passar daquele teu limite. É uma forma otimizada de você usar a infraestrutura existente e até mesmo se tiver que ampliar a demanda, mas ampliar dessa demanda de uma maneira otimizada, protegendo a tua infraestrutura e disponibilizando para que todos os condôminos realmente tenham a oportunidade de pôr a sua estação de recarga, né? Então essa é uma solução inteligente. Essa questão que você comentou de disponibilização, será que meu prédio tem, né, energia suficiente? Eu acho que talvez seja o mais desafiador, né? Não sei se isso costuma ser o gargalo de alguns projetos, assim, por exemplo, beleza, dá para colocar 5 carros num prédio de 100 apartamentos. E aí, né? É comum que seja esse o problema? Você pode ampliar também, né? Sim, exato, né? Mas em empreendimentos já construídos é bastante comum, né? Tá. Você chega lá e o que você falou, eu tenho 100 vagas, eu consigo botar 3, 4. Com um sistema Smart Charge, 3, 4, eu já começo talvez a ficar saudável em poder botar 15, 20, né? Por mais que eu vou diminuir a potência de recarga, mas é aquilo que a gente falou. O cara anda 50 km no dia, para ele se aumentar um pouco, noite lá, né? Claro. Então você, vamos dizer assim, posterga um pouquinho aquela necessidade de uma ampliação, de uma troca de trafo, né? De aumentar a potência do empreendimento. Então você ganha um fôlego, então você torna esse sistema mais eficiente. Mas a gente já tem implantações em condomínios onde o condomínio inteiro, não, eu quero uma estação para cada um, tem uma unidade consumidora específica para a estação de recarga, e isso é uma coisa que a ANEEL permite também, né, você ter uma unidade, e aí é lógico, você vai cair também de concessionária para concessionária, cada concessionária tem suas regras, né, tem quando a gente fala de edifício, tem concessionária até que permite 2 trafos em edifício, depende do tamanho do edifício, então cada concessionária tem as suas restrições, vamos dizer assim, né, mas a resolução da ANEEL permite você ter uma unidade consumidora específica para a estação de recarga, né? E aí
Daí teria que ter uma para cada vaga. Uma unidade consumidora, tipo uma fatura de energia. Não, era esse o ponto que eu ia falar, né? E aí qual é a maneira correta, né? Qual é a maneira, vamos dizer, mais tecnológica de se fazer? Você tem uma única unidade consumidora, onde está todo mundo nessa unidade consumidora, até mesmo em prédios antigos, não é você ligar na unidade consumidora do condômino, mas do condomínio. Só que daí vem a questão, tá, como é que eu vou cobrar essa energia? Então você tem sistemas, né? Você tem plataformas de gestões remota que você consegue identificar os usuários, identificar o veículo e cobrar realmente aquela energia que ele usou. Dar o resumo e aí você tira ali na fatura do condomínio do mês, Perfeito. você pode mandar o quanto que ele consumiu de energia, né? Então você consegue tirar essa leitura individualizada de cada condomínio. Até a questão, né? Eu lembrei que você comentou a forma paliativa, né? De você puxar um cabo e resolver isso para um apartamento. Você imagina, né? Como é que você vai... aí, sei lá, mudou a pessoa, ela quer alugar a vaga, né? Que acontece direto, todo condomínio tem alguém alugando a vaga, como é que você vai alugar a vaga, vai cobrar, quem é que vai pagar, né? Vira uma confusão. E o outro problema de puxar da unidade consumidora, né, que por regra da concessionária, você tem concessionária que até permite, mas você tem que ter esse circuito todo isolado, né? Então, se tu tem um prédio pequeno, né, de 10 unidades consumidoras, até ok, tu vai lá e consegue, mas imagina um prédio de 100, todo mundo passando seu eletroduto, não tem como. Então, essa solução para empreendimentos grandes, ela não é viável, né? E hoje, para edifícios novos, né? Geralmente os edifícios novos já estão fazendo a vaga atrelada à mesma unidade consumidora do apartamento, né? Esse é um problema no aluguel da vaga, mas a gente vê muito ainda o pessoal já separando assim, já o mesmo quadro, vamos dizer assim, né? É a maneira correta ou vocês ainda orientam a fazer isso vinculado à área comum, né, na unidade da área comum? Claro, você vai dimensionar um prédio novo, você já dimensiona lá uma potência X para cada vaga e já dimensiona ali para suportar ali todo o carregamento pela garagem toda. Mas é melhor então ligar na área comum ou ligar na área consumidora? Tá. A experiência de causa, assim, menos problema, gestão operacional depois do condomínio. Legal. Essa resposta ela vai depender muito de condomínio para condomínio, né? Eu entendo que o mais adequado é na área comum do condomínio. Por quê? Porque você vai ter um investimento muito menor em infra, né? De puxar, por mais que é um empreendimento novo, vai ter que puxar a infra toda separada, cabeamento totalmente separado. Para a gestão do consumo de energia, você puxar direto daquela unidade consumidora, ok, eu acho que fica mais fácil você gerir aquele consumo, já está medindo lá, não tem esse problema. Mas o custo desse investimento de infra, ele é muito maior, e aí a gente, quando fala em espaço, principalmente em empreendimento novo, o metro quadrado ali do shaft para poder passar isso aí é caríssimo, né? Então, você conseguir ponderar isso é muito fácil, né? E aí tem um outro ponto que você colocou, eu esqueci agora. Não de ligar na área comum, né? Se a gente liga na área comum, então é melhor, porque aí você coloca esse sistema que faz a distribuição das cargas e automaticamente tem a leitura, né, para cada morador. Aí o morador, por exemplo, tem as estações lá na vaga 1, ele bate lá um cartãozinho que liga e automaticamente esse teu sistema ele já sabe que é do morador e já vai separando para o síndico depois extrair ali, administrador do condomínio, extrair o relatório e depois cobrar. Exato. É basicamente isso aí. Existe a forma de você aproximar um cartão RFID, se autenticar pelo cartão RFID. O usuário, o condomínio, ele pode ter o aplicativo do celular, e aí não precisa nem do cartão RFID, ele só escaneia um QR Codezinho, e aí é legal do aplicativo porque ele botou, ele foi lá para o apartamento dele, ele consegue ver no aplicativo ali o carro carregando, né, como é que está a potência, mesmo que for com o cartão RFID, se tiver o sistema de plataforma, ele deu lá para a filha dele, para a mulher dele, a hora que aproximou o RFID, ele já vai aparecer no aplicativo dele que iniciou a recarga por aquele RFID, é uma forma. E existe uma forma mais inteligente, mais prática, né? A gente acredita, né, eu acredito muito que o aplicativo ele é uma forma inicial de você usar até na rua, nos postos, mas a maneira mais automática é aquele aplicativo que você não precisa usar o aplicativo, né? Não precisa abrir ele, não precisa acessar. Então os carros, eles têm, a grande maioria dos carros tem um identificador único que ele manda durante o processo de recarga, né? Então imagina assim, eu cadastro uma vez, depois eu só chego, plugo meu carro, o sistema já sabe que aquele carro é meu, que está atrelado a mim, e eu não preciso fazer mais nada, né? Então esse é o auto-charge. Os nossos equipamentos, né, e a nossa plataforma de gestão consegue fazer essa identificação. Frota de ônibus que a gente falou lá,
Cara, eles têm uma necessidade de saber qual que é o ônibus. Vou botar um tag lá na chave do ônibus, daqui a pouco eles jogam essa chave em algum lugar, tu não sabe mais qual tag que é de quem. Vários motoristas. Então, cara, é identificar pela questão do auto-charge. Mas, voltando num ponto que você comentou antes da questão de empreendimento, seja novo, seja feito um projeto para botar uma estação de recarga em cada vaga, na NBR 17019, que é a norma específica para a instalação de estação de recarga, que ela incorporou a NBR 1710, a 5410, tem uma questão lá muito importante quando a gente fala de veículo elétrico, que é fator de demanda. Então, fator de demanda para a estação de recarga ele tem que ser unitário. Né? Você não pode botar um fator, chuveiro, eu botei 20 chuveiro de 7, tu usa fator de utilização, fator de demanda diminui. Não, a estação de recarga ele é unitário, ou a norma fala, ele é unitário, ou você usa algum sistema para controlar a potência, que aí vem a solução do Smart Charge lá. E por que ele é unitário? Porque realmente eu tenho 7 kW, 5 kW, 3 que seja, mas o meu carro ele vai ficar horas carregando. Então, a chance de todos estarem usando ao mesmo tempo num período noturno é grande. Então, você realmente tem que fazer um projeto pensando nisso. E se você não usa um sistema desse inteligente, a aí, conta... aí a sua demanda contratada, a sua disponibilidade... Então, assim, é muito mais, menos custoso você usar um sistema inteligente que consegue controlar uma potência... Né, e você vai otimizar o teu sistema, vai permitir todo mundo e você consegue controlar esse limite, evitar uma ultrapassagem de demanda contratada, né? E aí, o que começou a acontecer no mercado, né? Eu preciso ter um controle de demanda. O pessoal colocou a fazer um controle simples com CLP, com tatorzinho e sai desligando, né? Imagina para o usuário do carro, ele botou, chegou de manhã, o carro dele nem carregou, né? Então é um negócio, não é adequado para o próprio veículo. Estou carregando, daqui a pouco abre um contator, para. Cara, isso não é benéfico, então não é uma solução assim. Ela pode ser uma solução barata, mas não é uma solução adequada, não é uma solução inteligente. Né? Entendi, então, assim, que até para a área comum de edifícios já existentes, né, é a melhor solução, né, segue a mesma linha de um novo edifício e você, você tem essa solução. O cara que comprou lá, seja qualquer usuário, comprou um carro elétrico, ele precisa se preocupar com o modelo desse carregador, alguma coisa do tipo, vai ter alguma comunicação, ou é só na entrada de energia essa leitura? Tipo legal. Essa pergunta ela é interessante, principalmente quando a gente fala de condomínio, né? Então imagina aqui que eu tenho um prédio que eu chamei alguém lá, fiz uma análise de energia, fiz um projeto, defini um sistema, né, e vou botar uma estação de recarga. Toda estação de recarga vai suportar o controle de potência? Não, porque isso é uma tecnologia embarcada dentro da estação de recarga. Tem que ter uma estação que ela tenha um protocolo CPP, que é um padrão de mercado, mas que ela aceita esse comando de controle de potência. Então, assim, você também dentro desse projeto vai criar um memorial descritivo, né, do qual é as qualificações mínimas para você poder botar um equipamento lá. Pronto, aí o condômino pega isso e vai na concessionária e vê se tá de acordo. Aí ele, né, se veio com o veículo dele, ou ele compra onde ele bem entender aquilo que está especificado no projeto. Né? Esse é um projeto que nasceu adequado. Aquela questão, eu vou puxar da minha unidade consumidora, né, talvez um empreendimento, não, puxei da minha unidade consumidora, todo mundo pode colocar um de 7 kW, tá tudo certo, ok. Nesse empreendimento ele vai poder botar a estação de recarga. Exato, porque a gente vai entrar na questão de fator de potência. Foi planejado para o 7, tá tudo certo, ok, mas a conta de energia daquele condomínio, ele paga deve ter sido uma janela de empreendimento assim, que pegou e fizeram dessa forma por carência de solução, alguma coisa assim, né? E esse sistema de vocês, ele, fora esse ajuste aí de potência, ele também, por exemplo, algum local comercial, por exemplo, ele já pode cobrar na hora do cliente, por exemplo, ele acessa o aplicativo ou paga o cartão de crédito, por exemplo, foi no shopping, colocou o sistema de vocês, automaticamente ele lê e já paga na hora, debita do cartão de crédito. O token, sim, legal. Existe sim, nós temos a plataforma de gestão que vai botar ali no posto, você vai cadastrar, vai botar um QR Code, uma instrução para o usuário, baixa o aplicativo, escaneou o QR Code, bota o cartão de crédito lá, já operaciona, já faz essa operação tudo de uma maneira automática. Tem alguma integração com esses me surgiu agora, de cancela, de estacionamento? É possível integrar, né? Uma câmera ali que vai ver a placa do carro, pega pela placa. Via API você consegue fazer essa integração, né? Então começam a ter esses projetos aí com integração também. É possível sim, né? E o que é importante entender assim, né?
nós temos a solução do equipamento, nós temos a solução de software, nós temos a solução do sistema de gerenciamento. O meu equipamento funciona com software de terceiro. Existe hoje startup, existe empresa só de software de gestão que operam, enfim. Sim, nossos equipamentos eles funcionam. Protocolo de comunicação é o OCPP 1.6, que é um protocolo mundial, né? Então é possível você sim operacionalizar. Sobre essa análise que você falou, que ainda voltando um pouco na análise do prédio antigo, né? Se ele é capaz. A VEG faz esse serviço, indica, tem parceiro? Sim, a gente tem uma rede de integradores, hoje é a maior rede de integrador no país, né? E a gente faz essa indicação junto com parceiros locais, né? E vai fazer essa análise. Assim, quem tá nos ouvindo já sabe de onde partir, né? Sim, vai no site da VEG ali, pega o contato de algum a gente tem um guia específico lá para condomínios no nosso site, que até tem as orientações para você ir para a assembleia, quais os pontos colocar, né? Então a gente preparou um material específico para o síndico, exatamente, né? As dores, né? Para o síndico, né? Que já traz essa orientação e podem contar com a VEG, com o nosso time de integrador. Legal. E o que você tem de projeto assim que foi bacana que vocês fizeram? Assim, tem algum projeto que tem carregando de alguma frota robusta com uma usina renovável junto? Tem alguma coisa nessa linha assim? Quando a gente fala a questão de usina renovável junto com estação de recarga, e aí, né, a gente fala em altas potências, a gente vai entrar naquela questão do deslocamento e do ponto de consumo, né? Então a gente começa a ter clientes que têm um alto consumo, né? Exemplo de garagens, e esse é o mesmo cliente que para ele começa a fazer muito sentido ele investir numa usina, né? De ele ter a usina dele e conseguir abater uma coisa da outra. Então sim, a gente começa a ter esses projetos, né, de alta potência, onde a gente tem clientes que vão para esse lado. Projetos interessantes aí que a gente fez, né? Hoje, uma das grandes rotas de recarga que existe no Brasil, quando a gente fala de recarga de alta potência, DC, é uma montadora de veículos, né, que é a Volvo, que ela acabou oferecendo, e hoje até o pessoal fala, você compra o carro e junto com o carro você compra o posto, o eletroposto. Por quê? Porque na rede de recarga dela ela não cobra nada para quem é proprietário de Volvo, então você carrega de graça. E é uma das maiores, né, hoje redes... Eletrovias. Eletrovias do país. Então eles fizeram uns pontos interligados e a gente forneceu não só equipamento, mas toda a instalação para a Volvo nesse projeto. A gente é parceiro da Volvo nesse projeto também, assim como a gente tem parceria com outras montadoras também, mas esse é um projeto bastante interessante, né, onde quem compra o veículo é isento de taxa, né, e aí os demais acabam pagando pela usabilidade, né, mas é um projeto bacana, um projeto grande, né, que a gente já vem trabalhando aí mais de um ano nesse projeto, bastante interessante. Legal. E vocês enxergam que a solução para a eletromobilidade assim, de rodovias é unir ao posto de combustível, que ele já tem uma estrutura ali consolidada, até por comodidade do usuário, ou vocês acham que é criar novos centros de estação de carga, eletropostos independentes, ou estar mais descentralizado, por exemplo, deixar no comércio, em vários comércios, espalhar isso? Como que é a visão da VEG nesse sentido? Legal. Hoje os postos de combustível eles já não são só mais postos, né? Muito posto até a conveniência é maior do que o posto. Sem dúvida. Né? Pega o exemplo da Grau. A Grau é outro parceiro nosso que também acabou investindo em mobilidade, então eles têm uma conveniência muito grande. Então acredito sim que pelo fato de ter a conveniência, já ter a comodidade, já ter internet, né, o proprietário do carro elétrico ele quer ir no local onde ele se sente seguro, onde ele tem alguma coisa para fazer enquanto o carro está carregando, então os postos tendem a ser pontos de recarga também, mas não se limitando a eles, né? Então, como a gente comentou, existe várias outras infraestruturas que podem ser aproveitadas nesse sentido. Então, assim, eu acredito até que vai existir hubs de recarga centralizada. Eu tenho um ponto de recarga com 10, com 20 estação de recarga, mas a pulverização dela, né, dentro da cidade, eu tenho no meu mercado, na minha padaria, né, acho que vai acabar sendo mais pulverizado, mas os postos eles têm uma tendência de começar esse movimento e ter sim a estação de recarga junto com ele. Bacana. Porque o bacana assim, que a VEG ela tem uma solução, né, por exemplo, se o posto de combustível quiser colocar placa solar no telhado dele e criar a estação de recarga, ele pode. Sim. Geralmente os postos têm uma boa superfície de telhado. Sim. Então ele cria, hoje acho que a margem do combustível é pequena, né? Então por isso que eles estão sempre investindo em conveniência, tudo, e querendo ou não, a estação de recarga é mais uma conveniência para o usuário, né? Ele vai parar ali,
Porque assim, eu não tenho carro elétrico, mas alguns amigos têm e eles falam que é desafiador. Às vezes você vai para um lugar mais, numa rodovia não tão de alto fluxo, é até um pouco apreensivo, né? Ainda tem muita demanda para isso, né? É um mercado que tem que evoluir ainda bastante ainda para atender já essa evolução lá no volume de carros que tem sido vendido, né? E o pessoal tem ficado bem satisfeito com os carros, então eu acho que só vai aumentar isso aí, né? E hoje existe já algum carregamento sem fio, uma tecnologia mais nova aí? O que vocês estão vendo? E existe sim, né, algo mais conceitual do carregamento sem fio. O problema do carregamento sem fio é potência, né? A gente vai entrar na questão de potência, você conseguir transmitir, né, isso em alta potência. Então, a gente já está falando de uma tecnologia, a eletrificação, o veículo elétrico já é uma tecnologia nova no mercado, que ela ainda tem um custo, né, que é um pouco mais alto, já começa a ficar mais atrativo, né? E aí, se a gente for trazer essas novas tecnologias, isso vai encarecendo cada vez mais o sistema, né? Então, eu acho que a gente tem que amadurecer o que a gente tem hoje, mas sim, né? Existem outras formas também de você fazer essa recarga, né? Eu vi que tem umas rodovias nos Estados Unidos já estão sendo criadas com uma indução. Sim. Muito legal. Eu vi uma na Flórida que está sendo construída agora, que 100 km de rodovia está sendo construída assim, que já vai carregando. Né? Acho que Dubai tem uma também que já estava construída. Só que aí o veículo tem que permitir, né? Então, né, não é só a rodovia, né? Então, o veículo também tem que permitir essa possibilidade. O que a gente tem hoje no nosso portfólio, que já começa a fazer um pouco mais de sentido no mercado, são as estações de alta potência, como eu tinha comentado, né? Então, ter estações que conseguem entregar 400 kW de potência ali num único conector, se chegar um carro ali que ele puxa, né? Nós fizemos uma recarga com um Tesla, um Cybertruck, né? Acho que ele chegou em 380 e poucos quilowatts de potência, né? Quem entende de energia sabe que isso é muita potência para estar ali no plug, né, carregando. Então, realmente é uma solução bacana e é uma estação de recarga que ela tem uma diferenciação no mercado, porque os meus módulos de potência que fazem a conversão C para C não está dentro da estação de recarga, ele está fora. E eu tenho meus pontos de recarga, então eu consigo ter vários pontos de recarga, e aí eu consigo direcionar esses módulos de potência conforme a demanda daquele carro que chegou. Então isso você faz com que essa recarga seja mais eficiente, né? Porque eu tenho uma estação de recarga de 120 kW aqui, se eu tiver 2 carros carregando, por mais que talvez o carro lá, ele está no final da carga dele, está carregando em 20 kW, né? O meu módulo está ali parado, não consigo destinar o restante de potência para outro lugar. Se eu tenho esses módulos centralizados, eu vou despachando potência para cada carro conforme a demanda de cada carro. Então eu consigo carregar mais carros no mesmo espaço de tempo, né? Então eu consigo otimizar esse sistema. Então essa estação de recarga ela já permite isso, né? Eu ter esses módulos separados e fazer esse dynamic share aí de potência que a gente chama, né? Entregando mais eficiência para esse sistema de recarga. E nessa questão assim, de integração com energia renovável, né? Você conhece alguma, ou a VEG tem alguma solução que seja off-grid, assim, do tipo, um painel solar, estacionamento, bateria e, por exemplo, aquele cara que tem um posto de combustível afastado, ele pode comprar esse conjunto completo e colocar lá e vai estar sujeito à geração, né, a capacidade de geração, mas tem algo nessa... Eu imagino que essa pergunta deve ser até necessário, porque em muitos lugares regiões do Brasil não tem infraestrutura para chegar, a rede é limitada, às vezes pega uma rede que é bifásica, monofásica, não vai ter esse suporte, né? Esperar o poder público chegar lá para resolver a situação. O empresário ali tem que achar uma solução que dê suporte ali ao pessoal que está passando na frente ali. A gente tem, né, solução para isso, porque a gente fornece sistema solar, a gente tem sistema de armazenamento de energia, tem BESS, tem a estação de recarga, então, né, o que vai fazer fornecer isso é a viabilidade disso, né? Então, mas a solução ela existe. E aí a gente falou antes de veículos pesados, de frota de garagens de ônibus, né? Esse é um local que essa solução ela começa, né, você integrar o BESS junto com o sistema de recarga, né, ela começa a fazer muito sentido, porque normalmente os meus ônibus eles só estão na garagem de noite, eu tenho meu dia inteiro aqui, que eu posso usar desde ter lá uma demanda da concessionária menor,
ter o meu sistema solar, carregar isso em bateria, quando chega os ônibus à noite, eu limito através do Smart Charge lá o meu limite pela concessionária, uso o BES, né, e consigo carregar todos os meus ônibus, então isso começa a fazer bastante sentido, né, mas sim, a gente tem essa solução e aí, dependendo do projeto, isso pode se tornar viável. Sim. Tem alguma, que nem, né, a gente estava conversando sobre algum incentivo, né, alguma coisa do tipo, você comentou da Volvo, né, o pessoal, mas é um incentivo privado, né, de certa forma, assim. Carro elétrico no Paraná tem IPVA grátis, né, então, por enquanto. Eu acho que não tem mais. Não tem mais? Eu acho que já acabou, não tenho certeza, tem que confirmar. Mas você sabe, sim, políticas que incentivem isso, né, eu acho que é algo que precisa... hoje precisa ser incentivado, né? A política pública visando a eletrificação, né? Então, e descarbonização. Então, você conhece? Sim. O que você... Bom, falando da parte de infraestrutura, né? Nós, por ser fabricante nacional, por ter essa solução nacional, a nossa infraestrutura ela é finamizada, né? Então, você consegue no Finame, no baixo carbono, né? Pegar 100% do investimento, pagar em 10 anos, com carência até de 2 anos, então tornar isso viável muito mais fácil, esse é um grande diferencial. E começa sim a ter, né, eu falei do projeto do PAC, né, que é um projeto do governo federal para incentivar a compra de ônibus elétricos, né, então começam sim a ter esses movimentos, a gente já vê estado fazendo isso, né, federação, uma outra cidade também investindo, né, então começam a ter essas viabilidades aí pontuais. Né? Para o Brasil, né? O Brasil, a matriz é praticamente renovável. Então, acho que você atrelar a questão ambiental com a eletromobilidade faz todo sentido. Diferente de outros lugares que você não tem uma fonte renovável, uma fonte mais poluente, daí você não pode usar esse argumento, né? Mas você pode usar aqui uma tecnologia nova dos veículos e eu acho que é uma evolução mesmo da mobilidade como um todo, né? E assim, o que você como acho que está responsável pelas vendas, né? Acredito que você deve ter algumas principais perguntas do teu cliente quando procuram vocês para criar uma solução. O que assim você acha que é legal falar aqui, que é algo que a gente não explorou, que você acha que é legal a gente compartilhar com o pessoal para ajudar quem está interessado em comprar um carregamento ou montar uma estação de recarga, ajudar ele a conseguir solucionar esses projetos. Legal. Bom, o que normalmente o pessoal, né, quando a gente começa a conversar, e foi até o início da nossa conversa aqui, né, normalmente as pessoas não sabem que elas podem vender energia pela estação de recarga, e já é o primeiro ponto, né, então ter esse modelo de negócio é possível, né, de uma maneira facilitada, né, então o usuário do carro elétrico, ele normalmente já é um usuário mais tecnológico hoje, então você disponibilizar uma estação de carga que é um autosservice, que ele vai baixar um aplicativo, que ele vai carregar, que você não precisa de um atendente, né, então a gente tem a solução para isso, né, e a solução está aí no mercado, você consegue operacionalizar isso de uma maneira bem simples, né, não é nada complexo, e esse é um novo negócio, né, é um novo negócio que você não precisa ser expert em energia, você não precisa se associar a uma distribuidora, você pode ter a sua unidade consumidora, é lógico que a viabilidade do projeto, eu tenho um consumo de energia, eu quero deixar isso mais viável, eu vou comprar essa energia no Mercado Livre, eu vou ter a minha geração, e aí tudo isso vai trazendo a viabilidade, né, e você pode contratar um consultor específico, né, para isso, para fazer essa análise e te ajudar nisso, mas de uma maneira bem simplória, se tu quiser botar um ponto de recarga na frente da tua casa lá para teus vizinhos começar a usar e tu quiser monetizar isso, rentabilizar. É um negócio sustentável. Né? É um negócio sustentável e é extremamente simples de ser feito. Sim, mas você vê que é interessante, né? Porque no projeto, por exemplo, a gente vai ver lá, preciso investir tanto em placa solar, né? Para ter uma energia renovável. Às vezes, se o incorporador colocar isso na conta, né? Sim. Ajuda a viabilizar um projeto de energia renovável e ter um melhor serviço ali no edifício, do comércio dele. Sim. Porque ele está monetizando, né, com base nisso. Ele já sabe quanto que ele vai vender a energia, ele já põe na ponta do lápis quando, não, vou vender a X. Para fechar a conta vai ser isso.
É bem interessante. Você vê, né, como que uma nova tecnologia, né, traz novas possibilidades de negócio, né? Então, novas o oportunidades, shopping, as oportunidades. O shopping consegue explorar o teu estacionamento, que é uma área parada no período noturno, para atender pessoas que precisam carregar o carro, né? Um comércio consegue ter uma fonte adicional de receita, enfim, alguém que quer empreender na área de abastecimento pode criar um negócio voltado a isso, com menos regulamentação do que um posto de gasolina. Então é legal essa transição de mercado, né? Acho que às vezes a gente olha assim, puxa, é só um carregador de veículo elétrico. Não é um negócio que tem por trás, muita oportunidade tem por trás, e o Brasil é extremamente carente ainda nisso aí, com muita oportunidade, quem quiser empreender nisso aí, poder criar soluções muito bacanas. Hoje você tem uma noção de parâmetro assim, hoje, começo de 2025, o cara está carregando o carro dele e está pagando, né, para o dono do estabelecimento. Quanto ele gasta para encher o combustível? Quanto que seria oportunidade desse incorporador, desse dono de terreno, ganhar por carro que abastece lá? Só para a gente ter uma noção. Legal. Quando a gente fala de exploração comercial, né, vai daquilo que a gente conversou também, normalmente o pessoal vai explorar comercialmente estação de carga que carregam mais rápido, então né, o custo vai ser maior. O pessoal cobra hoje em média de R$ 2,50 a R$ 3 o quilowatt de carga. Tem locais que cobram um pouco mais, aí vai da disponibilidade, né? Não tem ninguém na minha região aqui, já tem um fluxo, né? O cara às vezes cobra um pouquinho mais. Você paga energia hoje. Se você não fizer nada, simplesmente conectar na concessionária algo em torno de R$ 1, tá vendendo 2,50 e pagando 1, mas se você vai para o Mercado Livre, isso cai para 50 centavos, se você gerar sozinho, tem geração lá. Se tem sua geração solar, cai para uns 15, né? Se tu tem tua usina, tá falando aí menos de 10 centavos e vendendo a 2,50. Então, assim, né? Uma margem absurda. A margem, né, ela é... E aí o grande negócio é você conseguir atrair, né, o público para ter um maior tempo de uso daquela estação de carga. É o que vai te trazer a viabilidade ou não. E aí um tanque cheio, assim, claro que varia, né? Para um carrinho menor para um maior, gira em torno de quanto? A gente falou 50, 60 kW. A R$3, 150 reais. É isso aí, 150 reais. A partir de 150 reais para encher o tanque, né? Mas o que a gente comentou, já vai chegar com 0, não vai chegar com 90. Vai ser mais o parâmetro do tempo, né? A questão do tempo que ele vai deixar carregando que vai... E aí, em termos de autonomia, assim, né? Para o pessoal também, né, quanto que custa, quanto mais barato que é a combustão ou não, né? Então, vamos pegar da maneira mais, né, cara aqui, na concessionária, carregando em casa, R$1 o quilowatt. Os carros rodam em média 10 km por quilowatt. Hoje a gasolina acho que tá batendo 7, né? R$7 o litro, né? Com R$7 eu consigo carregar 70 quilômetros de autonomia no elétrico na minha residência, né? Que carro hoje faz 70 quilômetros com 1 litro? Né? Uma boa comparação. Então, né, você realmente... Ele é bem mais econômico. Até que moto, se for ver. Ele é parecido com moto de baixo cilindrada. Então, Bom, Jean, acho que é um tema muito legal, em alta, acho que deu pra gente quebrar alguns paradigmas aqui na nossa conversa. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Agradeço, acho que a VEG, para quem está nos ouvindo e nos assistindo, é um parceiro que te dá confiança em você adquirir essa solução, uma indústria extremamente consolidada e nacional, então você também está fomentando aqui o nosso mercado. E eles têm uma solução, a gente quis trazer a VEG porque eles têm a solução completa. Poucas empresas que têm essa solução, né? Às vezes só tem o carregamento, vocês têm o gerenciamento, vocês têm o sistema de cobrança, você entrega todo o kit que a pessoa precisa para conseguir ter a solução de eletromobiliário de carregamento. Então, Jean, muito obrigado. Obrigado, Matheus, obrigado, Eduardo, né? E acho que essa questão da confiabilidade realmente, né, é o diferencial, não só no produto, mas de você contratar empresas especializadas que vão conseguir fazer análise do local, que vão conseguir te entregar o melhor projeto, seja o melhor projeto de eficiência, o melhor projeto técnico. A gente vê hoje muitas instalações tecnicamente precárias, né? Então, existem normativas que têm que ser seguidas, né? Então, realmente isso é importante e nós, como fornecedores, com certeza somos os
os mais qualificados, né, do país, somos brasileiros, temos acreditação no Inmetro, isso também é algo bastante novo no mercado, né, então podem contar comigo e contar com a VEG quando vocês precisarem. Beleza, Jean, muito obrigado, viu? Com certeza teremos muitos projetos aí em parceria pela frente. Então esse foi o podcast Negócios Sustentáveis, fique atento aos próximos episódios.